Eu tenho uma observância diária, que é um fruto do aprendizado, e tem ficado cada vez mais intenso em mim, que eu gostaria de partilhar com vocês neste início de programa, que é a minha observância do tempo. Como é que eu estou gastando o meu tempo? Eu acredito, minha gente, que a gente fica mais feliz, se é que a gente pode dizer assim. Vocês sabem que eu prefiro mais o conceito de realização do que o conceito de felicidade. Às vezes o conceito de felicidade, quando ele nos ocorre, ele vem muito vazio, né? E a gente acaba limitando a felicidade a alguns momentos. Não estou falando disso. Estou falando de sentir-se satisfeito, mesmo tendo problemas e dificuldades na vida. Que às vezes a forma como as pessoas compreendem a felicidade exclui as dificuldades da vida. E não é verdade isso. Nenhuma pessoa pode viver fora das dificuldades da vida. E nem por isso nós estamos impedidos de sermos felizes. Quando a gente fala em realização humana, parece que nós compreendemos as dificuldades como partes irrenunciáveis na nossa vida. Então eu me sinto mais realizado à medida em que eu tenho uma boa relação com o tempo. Há algumas semanas nós trouxemos aqui a Isabela Camargo, que nos ajudou a refletir sobre a síndrome de burnout, que é justamente quando o excesso de trabalho nos adoece. Burnout é todo o processo de desequilíbrio mental mesmo, nascido dos nossos excessos, sobretudo no trabalho. Naquele dia a gente falava de como nós temos uma dificuldade de lidar com o momento presente. Você pode observar, nós estamos cada vez mais assim. Se isso já foi uma característica de outros tempos, de outras épocas, nós podemos dizer que nós estamos praticando muito essa incapacidade de lidar com o momento presente. Tem sido uma constante na nossa vida. À medida que eu falo, você pensa aí no que você vive, nas suas dificuldades também. Pode observar. Dificilmente nós estamos inteiros no que nós estamos fazendo. Dificilmente nós estamos inteiros no lugar em que nós estamos. Por exemplo, eu vim de uma palestra, pode ser que eu esteja aqui falando com vocês, mas meu coração já esteja lá na minha casa, que é onde eu gostaria de estar agora, e porque eu estou ansioso para chegar lá em casa, eu acabo não fazendo bem feito o que me é pedido para ser feito agora. Então eu vou programando a minha agenda de um jeito em que eu nunca estou aonde estou. Nunca estou aonde o meu corpo, onde está o meu corpo. E é estranho isso, né? Parece que a gente não coloca a nossa totalidade naquilo que a gente faz. Mas quando eu digo que eu não estou aqui, ou quando eu estou ali não estou lá, é porque o meu pensamento está em outra situação. Essa semana mesmo eu estava falando disso. Nós estamos conversando com uma pessoa e ela está mexendo no celular. Às vezes a gente está falando de coisas sérias, de coisas importantes, e o outro, por sua vez, ao invés de estar com a gente, escutando, olhando na gente, porque é importante a gente olhar no outro enquanto ele fala, nós estamos longe ali, falando com uma outra pessoa, cuidando de uma outra situação, que não é aquela que está ali diante de mim. Isso é um desrespeito, né? E muitas vezes nas nossas relações familiares, este hábito vai ficando socializado. E se você reclama, a pessoa ainda diz, mas eu estou prestando atenção no que você está falando. Não está. Ela está me dando um pouco de atenção, mas não a atenção que eu gostaria de ter para tratar daquele assunto. É claro que se for um assunto trivial, mas se for uma situação que eu preciso da atenção da outra pessoa, é uma falta de respeito com quem fala. Mas nós estamos assim. Nós estamos com dificuldade de ficar onde está o nosso corpo.
E aí, minha gente, nós começamos a criar uma indisposição interior que pode até chegar a virar uma doença. Como nós falávamos naquele programa com a Isabela, as doenças causadas pelo trabalho estão intimamente ligadas à insatisfação. A pessoa está insatisfeita, ela vai para cumprir o tempo, não há satisfação em fazer o que faz, em trabalhar no que trabalha. E, consequentemente, vai gerando um mal-estar emocional que mais cedo ou mais tarde estoura das mais diversas formas. Um desequilíbrio psiquiátrico, ou até mesmo problemas físicos, porque as nossas insatisfações emocionais, elas desaguam no corpo. É no corpo que tudo isso está acontecendo. Então eu tenho uma situação ruim ocupando a minha mente, porque está sob o poder de um pensamento ruim, opressivo, ela acaba criando disfunções para o resto do corpo. Todo o nosso organismo, todo o nosso funcionamento está intimamente ligado ao cérebro, né? Que é onde tudo acontece. É onde acontecem as nossas emoções. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando nós queremos falar de afeto, nós usamos a metáfora do coração. Meu coração está muito machucado, meu coração está ferido. Na verdade, isso é apenas um simbolismo. A gente fica ferido no cérebro. É o pensamento. É aqui onde tudo é arquitetado. É onde eu sei que eu sou eu, que você é você. É no nosso cérebro que nós temos as informações afetivas. E tudo isso manda recado para o resto do corpo. Então há muitas insatisfações emocionais, frutos deste jeito de viver estranho, que repercutem no nosso corpo. E é interessante porque nós já falamos tanto sobre isso, não é? Eu acredito que você mesmo, nas suas rodas de conversa, vira e mexe, você fala dessa dificuldade que você está tendo com o tempo. E por que a gente não toma decisões favoráveis, minha gente? Por que nós adiamos tanto, se nós já sabemos que estamos adoecidos por causa da nossa relação estranha com o tempo? De nunca estar onde estamos, ou às vezes de protelar decisões que modificariam a nossa maneira de lidar com o tempo? Sim, porque não há outra forma de lidar, ou melhor, de modificar a relação que você tem com o tempo, a não ser tomando decisões. Eu já dei esse testemunho várias vezes, mas nunca é demais dizer. Quando eu adoeci e eu precisei tomar os remédios, uns 20, 30 dias depois eu já estava mais equilibrado. Os remédios me provocaram uma melhora. E quem teve síndrome do pânico, agora essa síndrome de burnout, a depressão, sabe exatamente o quanto de fato a gente necessita da medicação. A medicação é fundamental, porque às vezes o que está faltando em nós é química. O organismo, por causa do estresse que a gente vive, nós não temos a produção hormonal que nós deveríamos ter. Nós não temos, por causa das vezes da nossa alimentação desregrada, descuidada, a gente não tem os nutrientes necessários, justamente por não termos uma atividade física, por não produzirmos as enzimas, os hormônios necessários para o bem-estar, porque o corpo todo ele é movido por hormônios. Hormônios para acordar, hormônios para ficar mais feliz, hormônios para dormir. Nós somos um mecanismo regulado o tempo todo por uma produção hormonal que é a primeira a sofrer quando nós temos um período de estresse. Então eu posso estar doente por um estilo de vida. O meu estilo de vida vai me adoecendo. Se eu como mal, se eu não durmo bem, se eu atraso o meu descanso, se eu negligencio o meu tempo de descanso, fazendo coisas que poderiam esperar, se eu não faço o esforço para colocar na agenda do meu dia um momento para a atividade física, para o cuidado do corpo,
é muito provável que mais cedo ou mais tarde eu receba a fatura. Eu adoeça, porque quimicamente eu fico desorganizado. E tudo em nós é química. Nosso organismo é muito inteligente, minha gente. Nós produzimos químicas para tudo. Mas se nós negligenciamos o cuidado que temos com o corpo, lamentavelmente o organismo não consegue, durante muito tempo, né, dar o que precisa para a gente manter-se bem. Para a gente se manter bem. Então, quando eu adoeci e tive a melhora que o medicamento me trouxe, a primeira decisão, e eu acho que foi a mais sensata, foi: então, já que agora o medicamento me equilibrou, eu tomarei as decisões necessárias para interferir naquilo que está me adoecendo. E o que estava me adoecendo, que ficou claro como dia, a minha lida com o tempo. A forma como eu estava lidando com o tempo. Definitivamente, eu não nasci para viver na correria que eu vivia. Não é próprio do meu jeito de ser. Você entende muito bem o que eu estou falando. Há pessoas que não conseguem viver de outro jeito. A correria não é nenhum problema para elas. Elas gostam. Eu não, minha gente. Eu gosto de ficar. Eu tenho prazer em ficar. Mas de repente eu tinha uma vida que não me permitia ficar. Eu estava o tempo todo para lá e para cá, para lá e para cá. E vivi anos, mais de 10 anos nesse estilo de vida. Então, no momento em que eu me senti capacitado, no momento em que eu me senti mais equilibrado, poderia dizer, eu fui tomar as decisões. Porque se eu não tomasse as decisões, eu não estaria sendo justo comigo, com os meus remédios, com o médico que me acompanha, com os amigos que estão interessados na minha recuperação, com a minha família que está preocupada comigo, com aqueles que de fato ficam preocupados com a gente. Porque não é porque é a família que está preocupado com a gente. Aliás, boa parte das pessoas das nossas famílias às vezes nos interpretam como caixas eletrônicos. Lembra da gente quando precisa de dinheiro. Fala daquelas pessoas que estão de fato preocupadas com a gente, que se interessam pelo nosso bem-estar. Para ser justo com tudo isso, então eu fui lá no tabuleiro da vida e falei: isso precisa ser modificado aqui, ali, porque senão eu vou ficar adormecido, nem adormecido, né? Porque é um termo impróprio, dá a impressão que eu estou dormindo o tempo todo, né? Entorpecido. Eu estou entorpecido pelo efeito do remédio, estou me sentindo bem e vou continuar vivendo com os motivos que me adoeciam. Não é inteligente. Não é inteligente continuar vivendo, provocando o que me adoece. Porque mais cedo ou mais tarde, os remédios perderão a capacidade de fazer comigo o que as minhas atitudes deveriam fazer. E é claro que depois, o remédio, auxiliado por uma atitude que modifica a vida, ele faz maravilhas em nós. Porque ele não está trabalhando sozinho. E você não está julgando sobre aquele remédio a responsabilidade de lhe curar. Por que eu digo tudo isso, minha gente? Porque nós estamos todos muito adoecidos, fisicamente, psíquica e emocionalmente. Física, doenças físicas, doenças emocionais, doenças espirituais que também estão ligadas à nossa lida com o tempo, doenças psíquicas. Porque a nossa lida com o tempo, em algum lugar aí, nós estamos negligenciando. Ou porque não temos tempo de cuidar de nós, ou porque estamos nos impondo um trabalho para o qual não fomos feitos, uma vida para a qual nós não fomos feitos, porque isso é importante demais, a gente saber administrar. Eu preciso fazer a atualização da minha identidade.
Eu preciso olhar para mim, para a minha essência, perceber tudo aquilo que me envolve, quais são as minhas escolhas, o que eu tenho feito, e muito honestamente dizer para mim se tudo isso que eu tenho feito tem realmente alguma coisa a ver comigo. Eu não posso gastar os meus dias, o meu tempo, estando num lugar que não tem nada a ver comigo. Gostou dessa linda reflexão? Comenta aqui embaixo qual a sua opinião. Se fez sentido para você que é uma pessoa inteligente, eu selecionei alguns livros que podem te ajudar, por isso clique nos links da descrição. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!